Isaías 64:8 diz o seguinte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Irmãos, aqui você vê que Isaías, ele traz no geral, né? Deus, Tu és o nosso. Ele não fala meu, ele diz nosso Pai, né? E às vezes a gente tem mania de querer monopolizar o Senhor. Deus é meu, a graça é minha, a misericórdia é para mim, porque o poder é meu, porque eu uso, porque eu faço, que acontece. E às vezes eu esqueço que tem alguém do meu lado que também é filho. Tem alguém do meu lado que também precisa do mesmo poder, da mesma graça, da mesma unção. Eu esqueço que tem alguém na minha casa que também é filho de Deus, mas que eu enxergo como alguém que é usado pelo diabo. Ou melhor, todo mundo ao meu redor é usado pelo diabo, mas eu sou filha de Deus. Só que aqui Isaías está dizendo: Deus, Tu és o nosso. Não é de um, não é dois, não é três, Ele é nosso. Ele é de todos. Porque até quem é irmão, filho do diabo, não aceita ser chamado de filho do diabo. Até quem faz a vontade do diabo não aceita você chamado de filho do diabo. E você vê que Jesus ele dá uma característica de quem é filho do diabo: quem mente. Porque em João 8:44 ele fala: vocês satisfazem a vontade do vosso pai. E quem é o vosso pai? Satanás, que é o pai da mentira. Então daqui você já começa a entender: uma vez que a mentira procede da minha boca, eu sou filha de todos, menos de Deus. Porque nenhuma mentira provém da verdade. Porque, irmãos, é muito fácil eu querer adquirir qualidade de filho, a honra de filho, a bênção de filho, mas eu me comporto como filho? Eu acho como filho? Porque quem é pai, quem é mãe aqui sabe que às vezes a cria não sai, né, com a mesma aparência. Mas às vezes uma atitude, um falar, um agir, você vai dizer: é filho de fulano. Você anda igual a seu pai, você fala igual a sua mãe. Alguma coisa vai dar característica de que aquela criança é filho de alguém. Mas tem crente que se parece com tudo e menos com todos, menos com o pai, a quem chama de pai. E aqui Isaías disse: Tu és o nosso pai. Se ele é meu pai, eu preciso no mínimo obedecer ao meu pai. Porque Malaquias, Deus pergunta: já que eu sou o teu pai, cadê a minha honra? Já que eu sou o seu Senhor, cadê o meu temor? Porque falar com a boca qualquer um pode falar, eu quero ver com atitude. E prova disso é o filho pródigo. O filho pródigo, ele sai de casa, faz o que quer, salseira, e gasta, e ostenta, e ele paga para todo mundo e faz e acontece. Mas uma hora o dinheiro acaba. E aí acabam os amigos. E aí acaba a fama. E aí acabou o status. E aí acabou pagar para todo mundo, porque não tem nem para ele mesmo, imagina para os outros. E a única coisa que sobra para o filho pródigo é o quê? Apacentar porcos. Ele vai fazer aquilo que para o povo de Deus era algo imundo. Porque foi o que sobrou para ele. E tem um ditado que diz que quem anda com porcos, mas para ele nem farelo tinha. O negócio ficou tão ruim que nem farelo tinha bolota. E ele queria comer bolota. Só que olha que coisa desse filho pródigo. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ninguém chegou para ele e disse: você tem que fazer assim, você precisa fazer assado. Ninguém chegou pregando, profetizando, revelando o que ele tinha que fazer. Não, ele, caindo em si, o que foi que ele disse? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele lembrou que ele tinha pai. Por quê? Outrora na casa ele era tratado como filho. Aleluia. Em casa ele era honrado como filho. Em casa ele era mimado como filho. Mas na rua ele virou tapete para Satanás. Só que ele lembrou: não, em casa eu tenho um pai. Aleluia. Só que para eu ter um pai de volta, eu preciso me levantar e ter com o pai. Eu preciso ir ter com meu pai. E olha o que ele fala: nem que eu seja um trabalhador, mas eu preciso voltar para casa do meu pai. Nem que eu tenha que lavar chão, mas eu tenho que voltar para casa do pai. Nem que eu tenho que esfregar banheiro, mas eu tenho que voltar para casa do pai. Porque ele lembrou: eu tenho um pai, eu tenho um dono, eu tenho um criador, eu tenho alguém que me formou. Eu preciso voltar para casa. Porque eu tenho pai. E às vezes, irmãos, a gente age como se a gente não tivesse pai. A gente age como se não tivesse Deus. A gente age como se não tivesse um Criador. Porque quer fazer o que quer, das coisas que quer. E quando quebra a cara, lembra que tem um pai. Não, eu
meu pai. Se eu fizer isso aqui, eu vou magoar o coração de pai. Eu não posso. Então eu me privo de fazer. Porque o filho pródigo matou o pai antes de sair de casa. Eu quero que é meu, bora, adianta. E às vezes, irmãos, eu estou crucificando a Cristo, esculhambando o Evangelho. De novo, e de novo, e de novo. Porque eu acho como se eu não tivesse. Mas que bom que Ele é misericordioso. E nos trouxe aqui nessa noite para a gente lembrar que a gente tem um Pai. Que bom que Ele é cheio de amor. Que nos trouxe aqui nessa noite para a gente cair em si e se levantar e voltar a ter com o nosso Pai. Então eu não sei onde você escorregou, não sei onde você teve que voltar, não sei que cara você teve que quebrar, mas que nessa noite você possa se levantar. Que nessa noite você possa entender que não importa o que você fez ou deixou de fazer, você tem um Pai. Você tem alguém que zela pela sua vida. Você tem alguém que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então bote na tua cabeça hoje: eu tenho um Pai. E eu preciso me comportar como alguém que tem um Pai. Porque o filho pródigo, quando volta para casa, ele pensou que ia chegar por baixo. Não, quando ele chegou por cima. Porque o pai tinha preparado festa. Meu filho estava morto, ressuscitou, estava perdido e voltou. Hoje é noite de celebrar porque meu filho voltou. Enquanto você acha que vai chegar por baixo, não, Deus está preparando festa. Porque quem é filho não come migalha, quem é filho senta na mesa e come de banquete. E o pai tem